Saúdo às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Às vezes as pessoas nos fazem perguntas a respeito de vários textos bíblicos. E claro que devemos conhecer boa parte da palavra do Senhor. Porém, jamais vamos conhecer tudo. E quando nos fazem determinadas perguntas, o nosso compromisso é estudar, pesquisar, tirar nossas dúvidas, para que depois possamos compartilhar e sanar as dúvidas das pessoas. Faz parte da nossa tarefa. E assim, irmãos e irmãs, a seguinte questão é uma pergunta que traz dúvidas para muitas pessoas. E dentro do possível, nós buscamos respondê-las, para que possamos construir um entendimento. E uma dessas perguntas se relaciona à mulher de Caim. Quem foi a mulher de Caim? Há várias interpretações quando nós lemos o livro de Gênesis. Costuma-se falar em óculos. Podemos ler a Bíblia com vários óculos. Um dos óculos que nós temos entendimento seria o literalismo, forma literal. E assim, irmãos e irmãs, de várias interpretações possíveis, nesse estudo nós vamos abordar esse óculos de entendimento. Quem foi a mulher de Caim? Quando lemos o livro de Gênesis, Deus cria tudo. Parte de sua criação foi o primeiro casal, a qual nós conhecemos como Adão e Eva. Tiveram um primeiro filho, depois um segundo filho, Caim e Abel. Conhecemos a história, Caim mata Abel. Pouco tempo depois, um outro filho, Sete, nasce. E aí, não se fala mais nada. Caim, Sete, como filhos de Adão e Eva. Aí chegamos no texto de Gênesis, capítulo 4, versículo 17, que diz o seguinte: E Caim relacionou-se com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. Observamos aqui, Caim se relaciona com a sua mulher e tem um filho. Mas quem é essa mulher? De onde ela veio? Se Deus criou apenas um casal, de onde surgiu essa mulher? Teria Deus criado 4 casais, 5 casais, 6 casais e não apenas um? A ciência humana, a antropologia, ela faz esse estudo e tem a sua resposta. Estamos abordando nesse momento o óculos da palavra do Senhor lá em Gênesis. Quem foi a mulher de Caim? Em Gênesis, capítulo 5, nós vamos observar ali no versículo 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Observamos aqui uma pista. Esse primeiro casal teve filhos e filhas. Quantos? Não se sabe. Mas, estando no plural, entendemos que, além de Caim e Sete, foram vários filhos e também várias filhas. Assim, no entendimento, não havendo outros casais que Deus tenha criado,
Nesse momento, Caim se relacionou com uma de suas irmãs. Como não havia outras famílias, não havia outros casais, como ele poderia arrumar uma mulher que não fosse a sua irmã? Nesse momento, esse tipo de relacionamento não era visto como incesto, porque não havia outras famílias, não havia outros casais, e para que houvesse uma procriação, uma continuidade na descendência humana de Adão e Eva, era necessário que isso ocorresse. Irmãos e irmãs. Mesmo que isso possa ser interpretado como uma aberração, uma violência, algo horrível para nós hoje, era a realidade na época. Infelizmente, no decorrer dos séculos, quem estuda a história sabe que o incesto acontecia. Infelizmente, hoje continua acontecendo. E há consequências para isso. Tristes consequências. Lá no livro de Levítico, nós vamos observar que chega um momento em que o incesto ele é barrado. O incesto se torna algo terrível na história humana e deve ser barrado. Mas aqui no texto de Gênesis, não havendo outros casais, se esses filhos e filhas de Adão e Eva não se relacionassem, a descendência teria acabado ali mesmo. Adão e Eva morreriam, seus filhos e filhas morreriam, e o mundo ficaria apenas com as aves, os animais, os répteis, a vida marinha e os insetos. Não haveria seres humanos, porque acabou por ali. Entretanto, os filhos e filhas começaram a se misturar naquela época e foram gerando descendência, e a humanidade foi se espalhando. O número foi aumentando, e pelo aumento do número de pessoas, começaram a se apartar em grupos, cada um indo para um lado diferente, porque a Terra já não comportava mais tantos seres humanos, que precisavam se alimentar. E se alimentavam como? Coletando de árvores, caçando animais, abatendo aves, pescando, semeando e colhendo, criando gado. E chega um momento que a localidade fica pequena para um grupo muito grande de pessoas, e sabemos muito bem disso hoje. Então os grupos foram se separando e a humanidade foi crescendo. Essa é a visão que nós temos segundo o livro de Gênesis. Claro que há outras interpretações, outras ciências, porém, estamos com esta interpretação. Estamos usando esse óculos para poder compreender quem era a mulher de Caim, de onde ela veio. Que Deus abençoe com esta interpretação, com esta explicação para o nosso entendimento. E assim agradecemos a Deus, porque a sua palavra, ela nos inspira, nos ensina, nos fortalece. Obrigado, Senhor Deus, por aprendermos algo mais da tua santa palavra. Assim, continua, Senhor, iluminando-nos, para que quando tivermos mais dúvidas, possamos buscar a resposta e possamos aprender algo mais. Assim te agradecemos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.